Afinal, você já se perguntou de onde vem o fogo dos dragões aí do universo de Game of Thrones? E já pensou se o Drogon ou a Daenerys venceria alguma das bestas de House of the Dragon em um duelo cara a cara? No vídeo de hoje, galera, eu vou responder as dúvidas e perguntas que vocês deixaram na última semana lá na aba Comunidade. Agradeço desde já a todos que colaboraram enviando as suas dúvidas aqui para esse vídeo. Infelizmente, como vocês devem imaginar, não dá para responder todo mundo, mas continue deixando as suas dúvidas aí embaixo pra gente continuar conversando depois do vídeo, beleza? Já deixa seu like aí embaixo e confere também a sua querida inscrição aqui no Voo do Dragão pra gente chegar o mais rápido nos 100 mil inscritos. Combinado? Então bora pro vídeo. Começando aí pela dúvida do Carlos Eduardo, quem perguntou quão grande eram os dragões selvagens em relação a Vhagar e o que teria acontecido com eles para eles serem extintos na época da Daenerys. A primeira coisa que a gente tem que entender, galera, é que o tamanho dos dragões no universo de GOT é algo bem subjetivo. Afinal, ninguém tinha coragem de ir lá medir uma besta. Claramente ela ficaria furiosa e acabaria só de alguém chegar perto. Outro ponto aí que a gente tem que entender é que não existia interesse nem mesmo pelos Targaryens de fazer isso. Afinal, eles já exibiam os dragões deles publicamente, o que já causava medo. Então era indiferente se um dragão enorme tinha X ou Y metros. No entanto, é muito claro que na época de House of the Dragon, os dragões selvagens eram muito menores que a Vhagar. Porém, é bem difícil estimar quanto. Afinal, o canibal, por exemplo, era raramente visto, e sempre que era avistado era bem de longe, o que dificultava ainda mais a compreensão do seu tamanho. O Grey Ghost, por sua vez, era bem menor, e eu vou dar um pequeno spoiler aqui se você quiser pular, deixando a marcação nesse vídeo. Se vocês não lembram, né, a gente consegue saber isso porque ele perdeu um duelo contra o Sunfire, que relativamente não era um dragão grande. Agora, o Ship Stealer, que foi visto aí no final da segunda temporada, claramente é um dragão bem maior. Os Maces de Fogo e Sangue chegaram a comparar ele com a Dreamfire, que é uma das maiores dragões vivos na época aí da dança. Logo, é possível que ele seja do tamanho aproximado do Caraxes ou da Vhagar. E agora, o que aconteceu com esses dragões realmente é um grande mistério. O Grey Ghost, como eu falei, morreu ao duelar com outro dragão aí no meio da história. Nos livros, o Ship Stealer foge com a Nithos para as montanhas do vale e depois nunca mais é visto após a dança. E o mesmo acontece com o Canibal, galera, que acaba desaparecendo e sumindo com o tempo, apesar de sobreviver à guerra. Visto aí que o Canibal se alimentava de outros dragões, a maior possibilidade é que ele tenha morrido de fome porque não havia mais dragões para ele se alimentar. Apesar disso, a gente não pode negar que os dragões aí do universo de Game of Thrones são de longe uma das criaturas mais versáteis e fantásticas desse universo. Eles têm vários tamanhos, cores, se adaptam a diferentes climas e estão sempre prontos para qualquer desafio, assim como as roupas da Insider, a nova patrocinadora aqui do canal. E falando em desafios, se você já passou calor, ficou preocupado com o cheiro de suor ou tentou montar uma mala compacta para viajar, você sabe que a roupa faz total diferença. Mas aí que tá, a Insider, galera, pensou exatamente em resolver isso. Eles criaram a Undershirt, uma camiseta que protege as suas roupas contra manchas de suor e mau odor, e tem versões para todos os níveis de transpiração, da leve à mais extrema. Então, se até um dragão pode encarar altas temperaturas sem derreter, você também pode enfrentar um calor sem preocupação usando as roupas da Insider. Agora, se o seu problema não é suor, mas sim praticidade, a Insider também montou kits de roupas perfeitos para qualquer um que quer viajar leve sem estresse. As peças são minimalistas, combinam entre si e não amassam, ou seja, nada de perder tempo passando roupa lá no hotel. Além disso, né, elas são respiráveis, secam rápido e ocupam pouco espaço na sua mala. E o melhor, cada kit já vem com desconto especial, mas usando o cupom Voo do Dragão você ganha 12% de desconto extra. Isso mesmo, em cima do desconto. Então, se você quer roupas que se adaptam melhor do que um dragão num campo de batalha e ainda tem aquele ar de roupa sofisticada, já sabe, o link tá na descrição e o cupom vai direto pro carrinho. Valeu, Insider, por apoiar mais esse vídeo e trazer essa tecnologia pro nosso guarda-roupa. Agora sim, bora continuar o vídeo. O Kaique Alves me perguntou se em caso a Helaena ficasse com sangue nos olhos em busca da vingança pelo que aconteceu com seus filhos aí em Sangue e Queijo e decidisse lutar a guerra com a Dreamfire, se o resultado da guerra no final seria diferente. A Helaena, de fato, galera, tem um grande dragão. Assim como eu disse agora há pouco, a Dreamfire é um dos maiores dragões no período da guerra de House of the Dragon. Ela claramente está no nível do Vermithor, asa prata, e é provavelmente maior que o próprio Caraxes. No entanto, se isso acontecesse, a gente precisa lembrar que não bastaria a Helaena ter vontade de lutar batalhas, ela precisaria adquirir experiência. Ela foi criada, galera, a vida inteira com uma princesa dentro da Fortaleza Vermelha, com zero noção de guerras, conflitos ou até mesmo duelos. Lógico, isso não seria algo impossível se ela quisesse, mas certamente teria alguma dificuldade. Afinal, as próprias sementes de dragão que montam o Vermithor, Sea Smoke e os outros dragões enormes conseguem aprender a domar suas bestas em batalhas em bem pouco tempo, até mesmo nos livros. No entanto,
entanto, se isso rolasse, eu creio que não seria muito diferente, visto que a Rhaenyra ainda assim teria o Vermithor, Asa Prata, Sea Smoke, Shipstealer, Caraxes e tantos outros dragões. Certamente ela poderia ameaçar a Rainha Negra e até causar um determinado estrago, porém é muito provável, na minha visão, que ela seria derrotada por algum desses dragões em algum conflito futuro. A situação seria diferente, é claro, apenas se o Aemon e a Helaena atacassem a Rhaenyra antes mesmo dela conseguir esses montadores, porém é algo que nem mesmo eles fazem nos livros. Logo, eu creio que também não rolaria essa mudança caso a Helaena montasse a Dreamfire antes. O Carlos Eduardo me perguntou se existe a chance da Morning ser cortada da série. Se vocês não sabem, galera, a Morning, ou Manhã, nos livros é a dragão da Rhaena Targaryen. Como vimos aí na série, a Rhaena vai tomar o lugar da Needles e montar o Shipstealer. Portanto, galera, o que será que vai acontecer com a Morning? Já conhecendo os roteiristas aí de House of the Dragon, eu creio que muito provavelmente eles vão simplesmente cortar ela. Eles quase cortaram o Daeron, grande parte da história do Cregan também, e até mesmo o pobre do Maelor, que é um dos filhos da Helaena com Aegon. Então cortar um dragão que nos livros só aparece lá no finalzinho da guerra, pra eles vai ser barbada, e eu acredito que é o que eles vão fazer. O André Luiz trouxe um questionamento muito interessante, que é uma reclamação bem grande aqui de vocês no canal. Afinal, por que diabos House of the Dragon não tem mais episódios? A primeira temporada mesmo teve 10 episódios, como sabemos, e o próprio George R. R. Martin revelou que o ideal seria que tivesse 12 e até mesmo 13. E como se não bastasse, a partir da segunda season eles reduziram para 8 episódios, o que deve ser mantido agora para a terceira temporada. E muita gente aqui diz que até queria que House tivesse 20, 30 episódios, como várias séries famosas por aí. E galera, entendam primeiramente que é um padrão da HBO ter no máximo 10 episódios por temporadas para todas as suas séries. Eles nunca na história fizeram séries longas assim, todas eram limitadas a 10. Isso, de acordo com eles, garante um nível de qualidade, visto que quanto mais episódios, mais limitado se torna o orçamento da série e também mais trabalhos os produtores têm. A produção se torna mais difícil e é complicado manter um nível de qualidade para todos os episódios. E é por isso que a média de filmes de Hollywood, que tem aí de 1 a 3 horas, tem um padrão de qualidade muito maior. Eles têm orçamentos parecidos com grandes séries, como House of the Dragon e até mesmo GOT. Os produtores conseguem aumentar demais a qualidade por ter menos serviço e também mais orçamento. Mas o que explica então essa redução no número de episódios de House? Afinal, eles muito bem poderiam fazer 10 para cada temporada, e eu creio que isso se deve a duas coisas. Conforme foi revelado pelos produtores, a HBO exigiu um grande corte no orçamento da série, visto que a Batalha da Guela, uma das maiores da história da dança, seria adaptada no final dessa segunda season. Ela sairia muito cara, pois exigiria uma produção muito grande, logo ela foi jogada para a terceira temporada para reduzir os gastos com a série. Outro ponto que eu vejo é que o Ryan Condon, que é o roteirista principal de House of the Dragon, realmente tem preguiça de desenvolver outros núcleos e personagens. Na minha visão, galera, ele faz a série muito focada na casa Targaryen e no núcleo dos verdes e negros. Por exemplo, nós mal vimos o Cregan Stark, assim como eu vivo falando aqui no canal, mesmo ele tendo uma história de fundo bem complexa e rica como qualquer outro personagem, que renderia aí outro núcleo bem grande dos Starks em House. Ele descartou tudo para focar nos personagens principais, fora também que outras casas poderiam ter tramas dentro de House, visto que estão envolvidas com a dança, mas nunca aparecem. É o caso dos Lannister de Castle Rock, os Tyrell, os Greyjoy e até mesmo os Dorneses. E isso acaba reduzindo demais a série, visto que o Ryan tem que inventar história para adaptar, como é o caso do Daemon delirando em Harrenhal. Isso, no final das contas, como a gente consegue ver hoje, foi só para encher linguiça, porque ele quer só focar nos personagens principais durante a season inteira. Não tem como fazer tantos episódios assim, só com a Rhaenyra, com o Daemon, com a Alicent, etc. Visto que também, como a gente viu, as batalhas custam caro. Ele não quis trocar as cenas de ação por desenvolvimento ou apresentando novos personagens. Logo, no final das contas, o Ryan simplesmente teve que reduzir ainda mais a série, o que é uma grande pena na minha visão. O Operation Jurassic quer saber quem ganharia uma batalha, o Drogon lá de Game of Thrones ou Sea Smoke, e essa dúvida é bem legal. Afinal, o Drogon, pelo menos o que vimos aí na série original, é tão poderoso quanto qualquer dragão de House of the Dragon, e ele é até bastante parecido com Sea Smoke, que ficou um pouco mais maduro depois da segunda temporada. No entanto, vamos lembrar aqui que o Drogon, assim como todos os dragões da Daenerys lá em Game of Thrones, são bem overpowered, ou seja, a série, querendo ou não, fez eles muito maiores e mais poderosos do que eles realmente são nos livros. Aliás, galera, tem um vídeo aí que eu fiz recentemente que explica porque eles cresceram tão rápido
rápido na adaptação de Game of Thrones. Mesmo com 10 anos de vida, o Drogon é quase do tamanho do Caraxes Daenerys, que tem mais de 60. E tirando essas nuances de lado e levando apenas e exclusivamente pro cânone das séries da HBO, eu chutaria a galera que num duelo entre o Drogon e o Sea Smoke, o dragão da Daenerys sairia vencedor. Olhem só, o Sea Smoke tem sim alguma experiência em batalha, pelo menos na batalha contra a Triarquia que a gente viu na primeira temporada. No entanto, não passa muito disso. Ele passou a maior parte do tempo sozinho, sem montador, e só agora ele conquistou o Ada. Então até aqui o currículo dele é bem fraco. Já o Drogon lutou a batalha contra os Lancers em Spoils of War. Ele também lutou contra os Vagantes Brancos além da muralha, a batalha lá de Winterfell, onde ele chegou a duelar contra o dragão, que era o Viserion zumbi, e depois disso conseguiu queimar toda a Kingsland. Chegou a destruir a Fortaleza Vermelha como se fosse um castelinho de areia. Logo, querendo ou não, ele tem muito mais experiência comprovada com Sea Smoke aqui, por isso eu apostaria as minhas fichas nele. O Ramos Neto quer saber por que os Targaryens tinham tão poucos dragões ao longo da história. Se eles ficaram no poder por tanto tempo, era de se esperar que eles tivessem um estoque quase que infinito de dragões. Mas olha, a coisa não é tão simples assim. Primeiro, galera, a gente precisa entender que os dragões não são que nem galinhas botando ovo a cada semana. Eles demoram pra crescer e nem todos os ovos chocam. E dependendo das condições, nem todo filhote sobrevive. Além disso, os Targaryens não eram exatamente os melhores criadores de dragões. Ao longo da história, eles usavam essas criaturas em guerras, em duelos, em tretas internas e bem, isso significa que muitos deles acabaram morrendo no processo. Agora, né, se a gente tá falando da dança, a questão é outra. Mesmo no auge da dinastia Targaryen, eles nunca tiveram um zoológico de dragões gigantescos prontos para combate. Os ovos nem sempre chocavam, assim como a série já mostrou, e alguns filhotes não sobreviviam. E para piorar, os próprios Targaryen, no meio de tudo isso, não souberam lidar bem com a guerra em tratar essas criaturas. Muitos dragões ficavam presos no Fosso Dragões lá em Porto Real, que é o caso da Dreamfire, uma das maiores de todas, o que pode ter afetado o crescimento deles. Fora isso, sempre rolavam disputas internas, e nem todo dragão era usado de forma eficiente. Tinha também os dragões selvagens, tipo o Canibal, que estavam por aí, mas não eram domesticados. Eles até poderiam ter sido um reforço, mas ninguém conseguia controlá-los. Então eles não entravam na conta dos dragões disponíveis do Targaryen. Ou seja, mesmo antes da dança, o número de dragões não era infinito. E quando a guerra finalmente chegou, aí sim o estoque foi pro ralo. Além disso, a gente tem que pensar que tem um fator narrativo. Se os Targaryens tivessem um exército de, por exemplo, 50 dragões na dinastia, ninguém nunca ia conseguir derrubar eles. Ou seja, eles seriam tão fortes que a guerra política, as conspirações, tudo ficaria sem graça. E o George R. R. Martin é esperto. Ele sabia que precisava limitar essa quantidade de dragões para deixar a história mais equilibrada e, acima de tudo, interessante. Então, galera, no final das contas, a falta de dragões foi um mix de biologia e uma mãozinha aí do George para equilibrar o jogo. Se eles tivessem sobrevivido em peso, pensem que talvez a dança nunca aconteceria. E se ela acontecesse, talvez os dragões nunca tivessem sido extintos e dessa forma a gente nem teria a história de Game of Thrones. E o Winterfell Gottin perguntou, afinal, de onde vem o fogo dos dragões? Bom, a série, galera, nunca explica exatamente como funciona, mas nos livros de Game of Thrones a gente tem algumas pistas. A teoria mais aceita é que o fogo dos dragões vem de uma reação química dentro do corpo deles. Algo do tipo que acontece com um bicho chamado besouro bombardeio no nosso mundo real, que mistura substâncias inflamáveis e solta um jato quente para se defender. Os dragões provavelmente têm glândulas que armazenam essas substâncias separadas. Inclusive, a gente consegue ver bem ela na cena final de Game of Thrones, quando o Drogon destrói o Trono de Ferro. A gente pode ver que quando eles querem cuspir fogo, eles misturam essas substâncias e fazem essa combustão. Isso explicaria porque eles não soltam fogo a todo tempo, e só quando querem. E tem outra coisa que é bem importante que a série não mostra. O volume e a potência desse fogo aumentam conforme o dragão cresce. Nos primeiros anos, eles gostam de fogo de forma bem limitada e demoram mais para soltar chamas. A gente vê isso claramente em Game of Thrones com os dragões da Daenerys. No começo, essas criaturinhas são praticamente isqueiros ambulantes. Conforme ele cresce, o fogo vai ficando cada vez mais intenso. Já lá na 7ª temporada, quando ele ataca os Lancers, o Drogon já tá muito mais poderoso. Ele queima os soldados e chega a derreter as suas armaduras e até mesmo catapultas. E mesmo ali dá pra notar que ele solta rajadas de fogos intercaladas. Não é um lança-chamas infinito. E claro, no final da série, como eu falei, o Drogon acaba destruindo o Porto Real. Ele já tá no ápice do poder. O fogo chega a atravessar a pedra e derrete a Fortaleza Vermelha como se fosse de papel, torrando tudo ao seu redor. Ali a gente vê, depois de anos crescendo e se fortalecendo, o volume e a potência do fogo do Drogon ficaram absurdos. Então, respondendo aí, resumindo de forma direta, o fogo dos dragões veio de uma reação química do corpo deles. Ele aumenta conforme eles crescem, e sim, ele tem um limite. Se um dragão gastar muito
fogo de uma vez, ele provavelmente vai precisar de um tempo para se recarregar. É como um lança-chamas vivo, poderoso, mas não é infinito. E se você curtiu esse vídeo, não esquece de deixar o seu like aí embaixo. Agora, galera, eu vou deixar 2 vídeos bem legais aqui no canal para você conferir. Por hoje era isso, valeu e fui!